saudar a todas na doce paz do Senhor Jesus. Saúdo a nossa presidente, a nossa querida irmã Ana Maria Prado, que nos acompanha nessa caminhada, que nos auxilia, que nos dá um apoio irrestrito a tudo o que fazemos, o nosso carinho, a nossa gratidão a Deus pela vida dela. Mas saudamos também a todos os demais membros da nossa diretoria da Confederação Nacional presente, as nossas vices, as nossas secretárias de atividades da Confederação Nacional. Mas saúdo também a todas as queridas presidentes sinodais, as queridas segundas secretárias, agora com um novo grupo, né? O grupo que vai trabalhar ou vai estar junto, né, nesse biênio 2021-2023. Saúdo também as queridas presidentes de federações, já vi a minha presidente aí, a presidente da minha federação, a irmã Zuca, mas saúdo também a todas as presidentes de SAFs, bem como a todas as auxiliadoras presentes, primeira secretária, secretária executiva que estiverem conosco, que estão aí conosco, eu também as saúdo. E eu vejo agora um varão entre nós, eu quero saudar também, não sei se é pastor, se é conselheiro, ou se é secretário sinodal ou presbiterial, mas saudamos também o irmão presente conosco nesta plataforma. Quero ainda agradecer a nossa querida presidente pela oportunidade que tem nos dado, como membros da diretoria e secretária de atividade, estarmos colaborando, cooperando ainda mais com o trabalho feminino, realizando os treinamentos. Os treinamentos têm a finalidade de nos aperfeiçoar, né? De nos habilitar para trabalharmos ainda melhor a obra do Senhor. E aí o texto que eu quero iniciar o nosso treinamento está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Diz assim, primeira epístola de Pedro 5:10 diz assim: Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então, na verdade, é o Senhor que nos aperfeiçoa, não é verdade? Mas com os recursos também que nós temos no trabalho feminino, nós procuramos também, com a ajuda de Deus, esse aperfeiçoamento para fazermos a obra dele da melhor maneira possível, de forma que agrademos o coração, né, do nosso Deus. Então, é ele quem aperfeiçoa, é ele quem firma, é ele quem fortifica, é ele quem nos fundamenta. O fundamento da nossa vida é a pessoa bendita do Senhor Jesus, né? O Senhor da obra. E com esse versículo, então, nós vamos iniciar o nosso treinamento desta noite, dizendo que cada vez que nós somos convocadas para um treinamento, nós nos debruçamos ainda mais em cima do nosso guia, que é aquele que direciona, nos orienta e norteia o nosso trabalho feminino. Então, cada vez que nós somos convocadas, conclamadas ou convidadas para prepararmos um treinamento, nós nos colocamos na total dependência do Senhor, mas nos debruçamos mais ainda em cima do guia, né? Então, vamos iniciar o nosso treinamento, né? O nosso primeiro slide, eu coloco um versículo aí que eu gosto bastante, ele fala sempre muito ao meu coração, que está em Efésios 4:16, de quem toma todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. E aí, para nós entendermos melhor esse versículo que Paulo coloca aí para nós, Paulo aqui recolhe a analogia do corpo. Paulo gostava de fazer isso, né? Fazer uma analogia entre a igreja e o corpo, né? Então ele diz assim: os dons são dados aos crentes para seu proveito, não são dados para os crentes para o seu proveito próprio ou particular,
Ninguém consegue crescer isoladamente. Precisamos uns dos outros. É na nossa união que vem a nossa força para o trabalho também. Ninguém consegue fazer nada sozinho, né? Então, quando ele diz aqui, ó, de quem toma todo o corpo bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. E aí, no slide seguinte, eu coloquei essa figura aí essas meninas dadas às mãos, que eu lembro aqui de união, né, para o nosso trabalho. Mas aí, nesse slide seguinte, eu coloquei aí uma engrenagem, a figura de uma engrenagem. Este versículo nos leva a pensar na igreja como corpo de Cristo, como Paulo bem gostava de fazer, mas também nos leva a pensar nesse corpo bem ajustado e consolidado, com a justa cooperação de cada parte, numa perfeita engrenagem. E aí, pensando, ainda continuando a pensar, me ocorreu que o trabalho feminino pode ser pensado também como uma grande engrenagem. É a SAF, é a federação, é a sinodal e a confederação nacional, juntando aí todas as auxiliadoras nessa grande engrenagem que faz aí, que transforma aí no trabalho feminino, né? A justa cooperação de cada parte e todas cooperando para que realmente o nosso trabalho possa ser realizado com êxito. Então, pensamos no nosso trabalho feminino como uma grande engrenagem que precisa trabalhar de forma ajustada, né? E nesse slide ainda coloquei essa figura para que nós tenhamos em mente que nós estamos fazendo uma grande obra. Quem disse isso? Neemias, lá no capítulo 6, no verso 3. E quando ele diz que ele estava fazendo uma grande obra, quando aqueles inimigos estavam querendo que ele deixasse a obra, né? Porque, na verdade, eles queriam tirar Neemias do objetivo dele de reconstruir os muros, ele diz, por que desceria eu? Eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar, e a obra não pode parar. E a obra do Senhor realmente não pode parar, né? E, na verdade, nós é que fazemos parte dessa grande obra, e isso é um grande privilégio, não é verdade? Mas aí, pensando também, a gente ouviu já ao longo dos anos aí essa frase já de vários líderes do nosso trabalho feminino, que só se ama aquilo que se conhece. Você ama a sua igreja? Você ama a igreja presbiteriana? Conhece a sua história? Conhece a sua estrutura? Conhece a sua doutrina? Então, na verdade, a gente só ama de fato, de verdade, a nossa igreja se realmente nós conhecermos a nossa igreja a fundo, né? Em que a nossa igreja tem como base, além da palavra de Deus, né? Mas aí penso também que o trabalho feminino, da mesma forma, nós precisamos conhecer a história do trabalho feminino, né? As nossas antecessoras, todo um legado que elas deixaram para nós, para conhecermos, sabermos como funciona, né? Para também amarmos, porque só se ama aquilo que se conhece, certo? No próximo slide, nós colocamos aí algo que eu acredito que todas as demais irmãs que já passaram falaram dessa forma, né? Ou lembraram sobre o nosso guia, que é imprescindível que todas as auxiliadoras conheçam o guia do trabalho feminino. E não somente a diretoria da SAF, da Federação, da Sinodal ou da Nacional, mas todas as auxiliadoras precisam conhecer de fato, de verdade, o nosso guia do trabalho feminino. Mas não só conhecer assim por cima, estudá-lo, né? Para conhecer e saber como é que a gente pode trabalhar de forma ordeira, de forma correta, sobre todas aquelas orientações que nós temos aí recebido do nosso guia, né? Eu coloquei esse versículo que também me chama muita atenção e eu vejo isso como um grande privilégio. Quando Paulo diz, porque de Deus somos cooperadores, está lá em 1 Coríntios 3:9. E cooperar é ajudar, é auxiliar, é contribuir, é atuar juntamente com outros. Então, veja só, porque de Deus nós somos cooperadores. Devemos entender isso como um grande privilégio, né? Um grande privilégio de sermos realmente cooperadores de Deus. No próximo slide, nós vamos
entender o que significa a palavra secretária, ou o que significa ser secretária, né? É ser ajudante, é assistente e é também auxiliar. Então, secretário, o significado, né, literal, é isso: ajudante, assistente e auxiliar. Nosso próximo slide. Eu coloquei aqui ainda que uma boa secretária nunca dispensa o seu caderno de anotações. Ela não confia somente na sua memória. É impossível, irmãos, porque nos dizem que nós vivemos, nós trabalhamos em muitas frentes, né? As nossas ocupações são diversas, então não tem como nós acharmos que a nossa memória vai dar conta de tudo o que nós precisamos, né, trazer realmente ali à nossa mente. Então, o caderno de anotações, ele é imprescindível. Ele é o companheiro ali da secretária, de uma boa secretária, né? Muito bem. Nosso próximo slide. Aí eu trouxe aqui algumas características de uma secretária, aquelas que ainda não ouviram, né, assim, de forma mais simples, né, ou mais ao pé da letra, vamos dizer assim, essas características, eu trouxe aqui para a gente pensar também, para a gente colocar aqui na nossa memória. Ser organizada é a primeira característica que eu vejo numa boa secretária, né? A organização é um predicado que não pode faltar na vida de uma secretária, né? Não tem como esse predicado faltar à vida de uma boa secretária. Em segundo lugar, ela precisa ser atenta. Ela precisa estar atenta a tudo que acontece na reunião para anotar e auxiliar de fato a primeira secretária. Então, se for aquela irmã que fica dispersa, tudo a distrai, aí a primeira secretária vai ter aí um trabalho redobrado, né? E ainda para uma boa secretária, uma característica dessa boa secretária, ela precisa ser bem informada, saber o que envolve o nosso trabalho, né? Conhecer bem de perto aí da necessidade de conhecer aí o guia, saber do que se trata aquela reunião que ela está participando, né? Está por dentro de tudo, para que também possa auxiliar com qualidade e sabedoria aí a primeira secretária, né? Então, uma secretária aí bem formada vai ser aí uma ajudante preciosa para a primeira secretária. Ainda dentro das características, eu ainda coloco aqui que a secretária ela deve ser humilde. É o próximo slide. Ela deve ser uma pessoa humilde e reconhecer quando precisa de ajuda. Então, eu preciso de ajuda? Não vou ficar ali, né, soberba e achando que, né, não vou falar, não vou procurar ninguém para me ajudar. Não é nada disso. Eu preciso pedir ajuda. Né? Ninguém sabe tudo, ninguém sabe 100% de tudo, né? Mas precisa ser humilde para então recorrer quando precisa de ajuda. Eu não sei se a Ana teve alguma dificuldade aí com o slide, eu estou com o meu computador aberto aqui, Ana, eu vou não se continuar, preocupe, tá bem? continue, porque realmente está havendo assim, muitas telas estão ficando em cima da apresentação e eu fui fazer um Isso, jeitinho aqui para ver se melhora, viu? Tá, tá certo, continue que eu querida, lhe acompanho, continue, vá. tá certo. Então, caminhando, ser humilde, como acabamos de falar, ter zelo pela obra do Senhor, exercer sua função com capricho e dedicação. Isso é ser zelosa, né? Fazer com capricho, com dedicação. E o versículo diz aqui de Eclesiastes 3:23, como para o Senhor e não para homens. Porque é ao Senhor que nós estamos servindo, é para o Senhor que nós estamos realizando, né, o nosso trabalho como segunda secretária. E ainda é preciso gostar de história também. Aqui o crivo é meu, né? Ter prazer em registrar a nossa história como auxiliadoras, quer seja na SAF, na Federação, na Sinodal ou na Confederação Nacional, né? Então, tem aí essas características que, se você ainda não sabia de todas elas, eu acredito que na maioria de vocês têm todas essas, e então tem tudo para ser uma excelente secretária, uma excelente segunda secretária, né? O nosso próximo slide.
Mas nós ainda temos, eu ressalto aqui, ainda 3 qualidades que qualificam ainda mais a segunda secretária. Assiduidade, né? A segunda secretária, ela precisa ser alguém assíduo, um membro da diretoria assíduo, né? Assíduo às reuniões. Ela precisa se programar, porque ela já tem em mãos ali toda a programação quer seja da SAF, quer seja da Federação, da Sinodal ou da Nacional, ela já tem ali a programação, os dias e as datas, então ela precisa ali se adequar a essas datas para que ela possa estar ali presente àquela reunião, né? Então, a assiduidade é uma outra característica imprescindível na vida da secretária, né? E ainda pontualidade. O brasileiro tem quase que por normas, só andar atrasado, né? Lamentavelmente, não deveria ser assim. E aí dizem que os presbiterianos, da mesma forma, que não têm muito cuidado com a pontualidade, mas que não seja assim conosco, irmãs, mas que sejamos pontuais. A pontualidade é uma característica imprescindível à vida de qualquer auxiliadora, na verdade. Aqui nós estamos ressaltando quanto à segunda secretária, mas por quê? Se a segunda secretária chega atrasada, e normalmente quando nós chegamos atrasados numa reunião, a gente já chega com, parece assim, tudo está fora do lugar, né? Então, chegar antes, chegar com calma, ver o local em que ela e a primeira secretária estarão trabalhando, né? Um ambiente, um lugar ali do salão ou da igreja, né? Mais ou menos ventilado, confortável, né? Para que elas possam trabalhar ali assim, da melhor forma possível. Então, chegar antes, se preparar, né? Se organizar para então, no início da reunião, estar tudo certinho, tudo preparado. E eu coloco ainda também a discrição como uma outra característica que qualifica bem aí a segunda secretária. Porque no momento da reunião, quer seja ela qual for, muitas vezes nós precisamos levantar para ir atrás daquele nome completo, daquele visitante que chegou, ou daquela visitante, ou daquela autoridade. Então, eu posso fazer isso no meio da reunião? Eu posso, mas com discrição, sem chamar a atenção para mim, né? Aí, se eu não tiver essa discrição tão necessária na vida da secretária, eu vou sair, né, de forma assim que vou atrair atenção para mim, tirando a atenção da presidente ou quem seja que esteja ali à frente da reunião naquele momento. Então, discrição é imprescindível também na vida da segunda secretária. E agora, então, nós vamos iniciar conhecendo, então, aí as nossas atribuições como segunda secretária, né? Começando pela SAF, porque tudo começa na SAF, não é verdade? Então, é começando pela SAF mesmo. Então, em primeiro lugar, a nossa primeira atribuição como segunda secretária, substituir a primeira em suas faltas e impedimentos, encarregar-se da correspondência dando ciência dela SAF, cumprimentar em nome da SAF as sócias em seus aniversários e em outras ocasiões, cuidar do arquivo, da frequência e do rol das sócias. Vamos ver isso assim, mais de perto? A letra A, então, né? A primeira atribuição. Substituir a primeira secretária em suas faltas e impedimentos. A segunda secretária deve saber redigir atas como a primeira. Porque, na verdade, né, a segunda secretária não sabe quando ela terá que substituir a primeira secretária. Então, é preciso saber, né, ter conhecimento da mesma forma como a primeira secretária. No dia do treinamento da Maria Cunha, estou eu aqui para aprender mais ainda sobre atas, né? Que é também uma das minhas funções, que eu preciso também saber. Então, estar ali, ela precisa estar, então, habilitada e ser tão assídua e pontual às reuniões quanto a primeira secretária, né? Essa aí é a nossa primeira atribuição para nós substituirmos a primeira secretária em suas faltas e impedimentos, porque em algum momento eles poderão acontecer, né? O impedimento da primeira secretária estar presente. Ressalto aqui ainda a letra B agora.
encarregar-se da correspondência, dando ciência dela à SAF. A segunda secretária precisa ser alguém também atenta às informações que chegam para a SAF e que são enviadas pela SAF também, né? As convocações recebidas, os convites recebidos, os convites feitos, né? Ou outro tipo de documento, de informação que a SAF mande para alguém, ou mande para outra SAF, ou para a federação. Então, ela precisa estar atenta aí, porque encarregar-se dessa correspondência aí é atribuição da segunda secretária, né? Então, enfim, não pode ser alguém desatenta, tem que estar ali ligadinha o tempo todo, né? E muito bem informada. E quais os meios de informações que nós temos, né, usados para nos manter informadas? Hoje nós temos aí uma facilidade tremenda. Quando anteriormente, algum tempo aí atrás, nós só tínhamos, quem sabe, as cartas, né? Ou o e-mail, né? Que a gente trabalhava em cima do e-mail muito aí para fazermos as comunicações chegarem, enfim. Mas olha aí, agora nós temos o WhatsApp. Gente, vocês não imaginam como eu gosto do WhatsApp. Porque, olha, a notícia chega em tempo real. Não é verdade? Se a irmã estiver online lá, o que eu quero conversar com ela, a informação que eu quero passar, chega em tempo real lá para ela e automaticamente ela já me responde. E assim as notícias, né? Os comunicados, enfim, toda e qualquer informação chega. Mas temos também o Instagram, que é outra ferramenta também, né, como meio de comunicação, instrumento de comunicação também para facilitar a nossa vida na divulgação. E olha quanta facilidade. Mas ainda temos mais algum mais meios de informação, na verdade, né? Que agora, mais recente, nós temos aí o Telegram, né? Que também nós temos aí, estamos aí aderindo, né, como algo também que vai ser benéfico também para o nosso trabalho, para nos ajudar também, quando o WhatsApp falta aí, ou tem algum problema, como o outro dia mesmo aconteceu, o Telegram está aí também para nos ajudar como meio de comunicação, né? E o e-mail que a gente não desfaz dele, ele continua sendo muito proveitoso para nós também, né? Que a gente também faz uso dele e as comunicações, né, oficiais devem ser enviadas pelo e-mail, os documentos devem ser enviados pelo e-mail, a gente não pode descartá-lo de forma alguma, certo? Então, as irmãs que ainda não sabem, não têm assim muita habilidade com esses meios de comunicação, é tempo, então, de se adequar. É tempo de procurar saber como funciona, para que a gente não fique aí como que alguém ultrapassado, né? E usarmos esses meios para facilitar também o nosso trabalho, tá certo? O nosso próximo slide, nós vamos falar da letra C, das atribuições ainda da segunda secretária lá na SAF, né? Nós estamos começando pela SAF. Cumprimentar em nome da SAF as sócias em seus aniversários e em outras ocasiões especiais. Isso aqui, essa parte às vezes causa muitas dúvidas, né? E nesse treinamento nós vamos sanar de uma vez essas dúvidas em nome de Jesus. Está aí na letra C das atribuições da segunda secretária na SAF, cumprimentar em nome da SAF as sócias em seus aniversários e em outras ocasiões especiais. Ser zelosa e não esquecer do aniversário de ninguém. Quem fica feliz em ser esquecido? Ninguém, né? Ficamos até aborrecidas, entristecidas. E aí a gente precisa ter aquele cuidado para que, naquele dia do aniversário, aquela irmã seja cumprimentada com todo carinho, não é verdade? Dizer para ela o quanto ela é importante para a nossa SAF, para o trabalho do Senhor, e que ela, né, que ela conte sempre com o nosso apoio também. Mas não somente nos aniversários, mas também nas bodas de casamento, nas formaturas e outros momentos que a gente possa também estar cumprimentando as nossas queridas na SAF. Eu vou abrir aqui um parêntese, porque eu recebi de uma irmã a seguinte pergunta: Célia, mas não era a secretária de causas
locais ou causas da IPB que cumprimentava essas irmãs? Aí o que é que, né, diante dessa pergunta, eu fui atrás para tirar dúvida. Então, nós temos aqui, ó, o MUSE, nosso antigo MUSE, né? E quando se falava lá de secretaria, no artigo 29, falava quanto à atribuição da secretária. Deixa eu anotar aqui, porque eu anotei para a gente passar para as irmãs. Que é a Secretaria de Causas Locais e Sociabilidade no MUSE, tá, irmãs? É que cumprimentava as aniversariantes, tá? No nosso Guia do Trabalho Feminino, a partir de 2015, é a atribuição da segunda secretária, como está aí na tela para vocês. Letra C do artigo 16, né? Segunda secretária cumprimentar. Então, aquela secretaria de causas locais e sociabilidade, ela agora deu vez a causas da IPB e causas locais. Mas quem é que essa secretaria vai cumprimentar? Vai cumprimentar, vai colocar ali as suas atribuições quanto ao calendário eclesiástico. Ontem, como dia da esposa do pastor, essa semana que entra agora, dia 17, o dia do pastor, dia do presbítero, dia do diácono, dia do seminarista. Então, essa secretaria, causas da IPB e causas locais, não trata dos aniversários, trata do calendário eclesiástico da nossa IPB. Lá no site da nossa SAF, da Confederação Nacional, na verdade, tem lá o calendário com todas as datas que a gente pode comemorar, tá certo? Para que não reste nenhuma dúvida a mais, tá bom? Vamos caminhar um pouquinho mais, próximo slide, Ana. Cuidar do arquivo, da frequência e do rol das sócias. A segunda secretária é responsável pela preservação da história da SAF. E muitas vezes, por não termos assim, quem sabe, né, uma secretária, uma segunda secretária mais atenta, não vou dizer menos zelosa não, mas mais atenta, às vezes a história acaba se perdendo, né? E a história não deve se perder, mas deve ser preservada. Então, essa é uma atribuição da segunda secretária da SAF. Cuidar do arquivo, cuidar da história da SAF. Daqui a 20 anos, chegar lá e pegar um livro e ver lá o que aconteceu, né? Então, isso precisa ser preservado. Mas ainda cuidar do livro de presença e ter sempre atualizado o rol das sócias, né? Quem sabe aquela sócia já saiu há meses e o nome dela continua lá. Não, então cuidar aí para que esse rol esteja sempre atualizado, né? E aquelas irmãs que chegaram ter ali o seu nome arrolado de forma corretinha, de forma completa, para bom andamento também, né? Lá no momento da chamada, estar ali com o seu nome completinho também. Agora, o nosso próximo slide, aí nós já vamos falar já como segunda secretária da federação e da sinodal. Tudo isso aqui nós tiramos do nosso guia, e ele está presente aqui comigo, nosso guia do trabalho feminino, né? Então, artigo 73, compete a segunda secretária da federação e da sinodal substituir a primeira secretária em suas faltas e impedimentos, auxiliar a primeira secretária nas suas funções no decorrer dos congressos, exercer as funções de relações públicas, enviando também correspondências não oficiais. Vamos ver isso mais de perto? Vejamos então aí mais de perto as atribuições. Letra A, o próximo slide. Substituir a primeira secretária em suas faltas e impedimentos eventuais. Aqui são as mesmas atribuições, tanto para a segunda secretária na SAF, na federação e na sinodal e na nacional, né? A segunda secretária é aquela substituta legal da primeira secretária, certo? A letra B, auxiliar a primeira secretária nas suas funções no decorrer do congresso. Nós temos aí congressos menores, né? Mas nós temos aí congressos de sinodais e federações grandes.
Então, a segunda secretária precisa aí trabalhar de forma redobrada também para ajudar aí a primeira secretária. É preciso estar bem atenta e verificar as informações de forma correta, né? Os documentos que entraram, para que a primeira secretária faça o devido registro também, né? Nós aprendemos na live da irmã Sudonita que toda documentação, ao chegar no Congresso, passa, em primeiro lugar, por ela ou pelas mãos dela, né? Credenciais, relatórios ou outros documentos que deem entrada no Congresso. Eles passam, em primeiro lugar, pelas mãos da secretária executiva. Mas quem é que vai registrar esses documentos? A primeira secretária. Então, aí, a ajuda da segunda secretária também, né, com essa documentação, ajudando ali naquele momento, é imprescindível para que nenhum documento deixe de ser registrado, né? Ou deixe de ser registrado de forma correta, certo? O nosso próximo slide. Aqui como a gente fechou aqui na... Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Volta só um pouquinho, Ana. Deixa eu ver se eu completei aqui. Tá certo. Então, nós fechamos aqui, segunda secretária na federação e segunda secretária na sinodal, certo? Aí eu trago aqui, para depois a gente fazer um fechamento maior, o artigo 79, que compete à segunda secretária da Confederação Nacional. Substituir a primeira secretária em suas faltas e impedimentos eventuais, como eu disse, né, anteriormente. Também exercer as funções de relações públicas. Agora, diferente da federação e da sinodal, organizar os protocolos de papéis que forem apresentados ao Congresso e encaminhá-los à secretária executiva. E ainda auxiliar a primeira secretária nas suas funções no decorrer do Congresso. Então, a letra A nós já falamos, né? A letra B, exercer funções de relações públicas. Eu tenho um slide só para trazer para vocês mais claramente o que essa, né, essa função de relações públicas, está um pouquinho mais à frente. Aí eu ressalto aqui no próximo slide, Ana, organizar os protocolos de papéis, né? Então, como eu disse anteriormente, todos os papéis e documentos já passaram ali pelas mãos do secretário executiva, né? Mas foram para a mesa para serem registrados pela primeira secretária, com ajuda ali da segunda secretária, né? Então, quem é que vai organizar esses papéis para trazer de volta, para entregá-los depois de todos esses estarem registrados, ter o cuidado e a responsabilidade de devolver à secretária executiva? É a segunda secretária, né? Por quê? Voltando agora para a mão da secretária executiva, eles serão arquivados e aqueles que só têm vigência, vamos colocar assim, né? Como as credenciais, elas só servem durante o Congresso, né? Acabou o Congresso, elas perdem a validade. Então, o que deve ser arquivado volta para a mão da secretária executiva, que é ela que vai, então, cuidar, né, disso lá, tá bom? Para a gente ter esse cuidado para que nenhum documento se perca. A gente precisa ter esse cuidado, né? Então, aqui eu ressalto nesse slide, falando mais assim, né, de forma mais clara e simples, sobre exercer as funções de relações públicas. É zelar pelo bom relacionamento e boa comunicação entre todos os que compõem a comissão executiva e demais participantes, a fim de criar um ambiente agradável, visando o bom andamento das reuniões e do trabalho. Entre outras atribuições, acolher bem os visitantes nas reuniões. E aqui eu fiquei pensando, precisa ser alguém simpática também, né? Alguém que receba a comissão executiva, esses visitantes, com um sorriso, né? Assim, com uma alegria mesmo, com prazer, porque ela tem aí essa função de relações públicas. Então, a relação dela com a comissão executiva e os demais participantes, e ainda com os visitantes, precisa ser algo que marque a vida deles também, né? Precisa ser algo que seja, assim, prazeroso para ela que recebe e para quem está fazendo parte ali, né, da reunião. Então, não deve ser aquela irmã, assim, com semblante mais, né, quem sabe, tristonho, porque problemas todas nós temos, né?
Mas aí, naquele momento, colocarmos ali um sorriso, né, para recebermos e tratarmos esses queridos aí de uma forma muito especial, transformando esse ambiente da reunião em um ambiente agradável, tá certo? Muito bem, Ana. Quanto à relação com a primeira e a segunda secretária, é preciso que haja companheirismo entre as duas. Maria Cunha colocou no início que eu sou o braço direito e ela o esquerdo. Eu diria que ela é o direito, mas tudo bem. Então, na verdade, nós precisamos trabalhar em acordo, né? Mas, sobretudo, aí como companheiras no trabalho do Senhor, né? É um trabalho que depende do bom desempenho de ambas, né? E às vezes quando a gente pensa em segundo lugar, em segunda secretária, a gente fala assim, parece que tem menos valor. Nada disso. Na obra do Senhor, todas nós temos o mesmo valor. As responsabilidades e as atribuições aqui são diferentes, mas diante do Senhor, todas nós recebemos um chamado especial para trabalhar na sua obra. Lembra que nós somos lá cooperadores de Deus, né? Então, é sempre um privilégio, é sempre um chamado especial. Então, não há maior nem menor. Mas, como eu disse, há aquelas que têm uma maior responsabilidade, maiores atribuições, como o caso da presidente, e as outras com as suas atribuições, mas também com o mesmo valor diante de Deus, o seu trabalho, certo? Então, é um trabalho que depende do bom desempenho de ambas. Lembra que eu falei lá atrás que a segunda secretária precisa também entender de atas como a primeira? A gente precisa ter isso em mente, tá bom? Elas têm a mesma responsabilidade, olha aí, ó. Registrar a história do trabalho feminino com fidelidade. Nós precisamos ser fiéis à história do nosso trabalho, né? E aí entra o zelo, entra o compromisso, né? Para que realmente a história seja registrada com fidelidade, com veracidade. Pode passar, Ana? Isso. Como Deus quer que o sirvamos? Será que a Bíblia nos dá aí alguma orientação, né? Como é que Deus quer que nós sirvamos? Nós já falamos em zelo, em compromisso, fidelidade, né? Mas olha só esse versículo, lá em Deuteronômio 10, versículo 12. Esse versículo sempre me acompanhou muito, desde que eu comecei o trabalho feminino e, assim, a gente quer fazer da melhor maneira possível, a gente passa a noite em branco, se for preciso. Eu sei que vocês com certeza fazem da mesma forma, mas olha esse versículo. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Algumas versões dizem requer de ti, né? O que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Então precisa servirmos ao Senhor desta forma, que é desta forma que agrada o coração de Deus. Não somos perfeitas e Deus sabe disso. Mas Deus conhece também quando nós somos zelosas, né? Quando colocamos ali na obra do Senhor todo capricho, toda vontade de darmos o melhor para Ele, porque Ele conhece o nosso coração, né? Então, servir ao Senhor tem que ser dessa forma, de todo o nosso coração, com toda a nossa alma. E Paulo fala lá em Colossenses 3:23 que é ao Senhor que nós estamos servindo. E é por isso que o nosso trabalho deve ser feito desta forma, de todo o coração e com toda a nossa alma. E aí o próximo slide vai te trazer um alerta aí, né? Palavra de Deus também, quando nos diz, nos ensina ali como Deus já quer que nós o sirvamos, diz também para nós, ó, para nós termos esse cuidado aqui. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. A gente precisa pensar seriamente sobre isso. De que forma nós temos feito a obra do Senhor? De que forma nós temos servido ao Senhor?
realmente de todo o coração, com toda a nossa alma, ou temos aceitado o cargo, né, de bom grado, no momento ali da emoção, e depois no decorrer do ano aí, ou quem sabe do biênio, ou até mesmo do quadriênio, né? E aí a gente vai relaxando, relaxando. A palavra de Deus para nós parece muito dura, porque nós temos um Deus justo. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então, a gente precisa estar atento a isso também, né? Como eu falei lá, se eu não sei fazer, eu preciso ter a humildade de procurar quem sabe para aprender e fazer de forma correta e aí fazer, quem sabe, até melhor. Porque é para o Senhor e não para a nossa glória, né? Para a glória dele, como foi feita aí a oração pela querida Maria Ribeiro. Tudo aqui nessa noite redunde tão somente na honra e na glória do nosso Deus. Nosso próximo slide. Segundas secretárias, é um prazer tê-las aqui nessa noite, nessa plataforma. Como eu estava ansiosa por isso, né? Segundo as secretárias, o trabalho de vocês é imprescindível para o bom êxito da obra do Senhor Jesus, bem como o de todas as demais auxiliadoras. O nosso trabalho como servas, ele é primoroso, ele é de forma grandiosa para o Senhor, né? Ele é imprescindível, porque como já falamos lá atrás, nós somos cooperadoras de Deus e nós estamos fazendo uma grande obra. E é por isso que o nosso trabalho ele é imprescindível para o bom êxito, né? Para que o nosso trabalho seja feito da melhor forma possível. Então, segundo as secretárias, tenham em mente aí, né, que o nosso trabalho ele tem valor para Deus, como de todas as demais queridas que fazem parte do trabalho feminino. Pode passar, Ana. O meu aqui chega um pouquinho antes, né? Tendo em mente, tenhamos em mente que servir ao Senhor é um grande privilégio e não um fardo. Lembram da palestra da nossa presidente querida Ana, né? Sobre como é que a gente via o trabalho feminino como um privilégio ou como um problema? E aqui eu coloquei como um fardo, né? Então, que nós tenhamos em mente, pensando no nosso moto, como verdadeiras auxiliadoras, irrepreensíveis na conduta, incansáveis na luta, firmes na fé, vitoriosas por Cristo Jesus, é um privilégio. É um privilégio servirmos a esse nosso grande e amado Deus, né? É um privilégio, é uma grande alegria. Chegando já à nossa conclusão, queridas irmãs, queridas segundas secretárias, bem como todas as queridas que estão conosco nesta noite, a nossa palavra de conclusão é essa: ame o trabalho feminino em qualquer instância que o Senhor Jesus te colocar. Seja presente, seja pontual, vista a camisa do trabalho feminino. Se envolva de fato e de verdade como uma verdadeira auxiliadora e torne-se uma verdadeira cooperadora de Deus através do serviço que você desenvolve, né? Sabendo que é um grande privilégio servirmos ao Senhor ou servirmos a Deus, muito especificamente nessa noite, como segundas secretárias. Então, que a gente pense nisso, né? Se eu ainda não tinha essa dimensão de que forma que Deus requer que eu sirva, então nessa noite foi apresentada aqui, né, com base na palavra de Deus. Servirmos ao Senhor de todo o coração, conhecermos para amarmos o trabalho, sermos presentes, pontuais, vestirmos a camisa e nos tornarmos aí então uma verdadeira cooperadora de Deus através do serviço que nós desenvolvemos. Que Deus as abençoe grandemente no seu trabalho, no seu desempenho. Busque sempre, peçam sempre a sabedoria do alto, porque a Bíblia diz: se alguém tem falta de sabedoria, é só pedir. E Deus vai dar aí de forma liberal. Que todas vocês sejam grandemente abençoadas e recebam esse chamado como segunda secretária
né? E bem como todos os demais cargos das irmãs presentes aqui nesta noite, como um chamado especial da parte do nosso Deus. Que Deus as abençoe, recebam o meu carinho e o meu abraço afetuoso a todas vocês. Eu estou até emocionada. Obrigada, Ana. Encerramos assim, então, essa nossa primeira parte. Que Deus te abençoe. Foi um treinamento proveitoso. Amém. E os parabéns aqui para vocês são muitos, tá? Eu nem posso ler, porque senão vão passar o resto da noite só para ler os parabéns. Então, Obrigada pelo carinho, queridas. sinta já, assim, agraciada com essas palavras, porque são muitas, tá bom? Mas temos algumas perguntas. Vamos lá. E aí eu vou passar para a primeira pergunta que foi deixada lá no chat. Olha só. Passar as informações de convocações não é função da secretária executiva? Na verdade, vamos voltar aqui como SAF, né? Na verdade, seria colaborar com a secretária também na divulgação, né? O documento, isso aí nós falamos lá na SAF, porque na SAF nós não temos a secretária executiva, tá, irmãs? Aquilo que nós falamos lá no início, deixa eu só voltar aqui, o meu slide aqui, para a gente responder. Só um pouquinho. A pergunta aí é na SAF, irmã, ou é na federação? Não, ela não especificou. Na verdade, deve ser para a federação, porque como passar as informações e convocações não é função da secretária executiva, então aqui já é a partir da federação, né? Quando trata da secretária executiva. Ah, sim. Sim. Então, só relembrando aqui as funções da segunda secretária na federação, porque a gente tem que ter isso aqui bem em mente, né, Maria? Eu vou só relembrar aqui, então, na federação, olha. Federação e sinodal, substituir a primeira secretária em suas faltas, auxiliar a primeira secretária nas suas funções, no decorrer dos congressos, exercer funções de relações públicas, enviando também correspondências não oficiais. Então, é esse detalhe aqui que a gente tem que se pegar. O que são correspondências não oficiais? Porque as correspondências oficiais são de atribuição realmente da secretária executiva. As correspondências não oficiais, a fonte de onde eu busquei, seriam os cartões de cumprimentos de parabéns, né? Cartões de aniversário que a gente pudesse mandar. São, então, aí correspondências que a gente mandava, mas não de forma oficial, porque oficial já é realmente de atribuição da secretária executiva. Então, aqui é não oficiais, tá bom? Vamos lá? Mais uma pergunta. As atribuições da segunda secretária chegam a se confundir com as da secretária de causas, ou não? Não confunde, porque eu vou ler aqui agora. Eu separei aqui, porque eu tinha certeza que essa pergunta ela viria. Então, vejam bem, artigo 29 do nosso Guia do Trabalho Feminino, Guia 2015 para cá. A Secretaria de Causas da IPB e Causas Locais tem como atribuições as seguintes, né? Vamos dizer aqui agora. Divulgar informações sobre os seminários e institutos bíblicos, professores e alunos, promover campanhas, orações e comemorar os dias dedicados a eles. Promover estudos sobre o Manual Presbiteriano e sobre o Guia do Trabalho Feminino. Divulgar informações sobre pastores jubilados e viúvas de pastores e incentivar visitas e correspondências, bem como outras manifestações de constante apreço, interesse e simpatia. E ainda, incentivar a SAF a mostrar apreço pelo pastor da igreja local e sua família. Festejar as principais datas constantes do calendário e comemorar datas cívico-religiosas, ou nosso calendário eclesiástico. E ainda, né, com referência às SAFs, lá na SAF local, visitar as sócias afastadas. Tá? Então, não tem aqui, né, na verdade, as atribuições aqui são bem diferentes.
da segunda secretária, né? Então, a Secretaria de Causas da IPB e causas locais é que cumprem aí o calendário eclesiástico, tá bem? É só estar aqui, ó, tá no guia. Mais uma. O livro de chamada fica com quem? Onde? Que nós falamos de SAF, de federação, de sinodal. Eu acho que você vai falar de todas, né? Da SAF, da federação, da sinodal, porque não colocaram. Uhum. Então, na SAF fica com a segunda secretária, porque a gente já viu lá que ela cuida do rol, né? Da frequência. Na federação, na sinodal e na nacional, nós temos a prática desse livro o livro de chamada ficar com a secretária executiva. Ela é que tem feito, ela que faz a chamada nessas reuniões. Federação, sinodal e nacional. Secretária executiva responsável, então, aí pelo livro de presença, ou livro de chamada. Mais uma. Quem substitui a segunda secretária? Não há uma substituta legal para a segunda secretária. Eu sabia também que essa pergunta viria. Então, não... Célia, é insubstituível, hein? Pois é, né? Mas ainda, como não há substituta legal, vamos colocar assim, como o manual não é explícito, todo cuidado para a gente não sair fora do manual, né? Como o manual não é explícito, faltou a segunda secretária, nós podemos pensar que a secretária executiva, se for necessário, vai dar um apoio aí à primeira secretária, né? Podemos pensar nessa linha, porque se a primeira secretária realmente tiver precisando aí dessa ajuda, eu tenho certeza que a secretária executiva irá aí auxiliar, né, a primeira secretária. Não está explícito no guia, tá bem, irmãs? Porque, na verdade, não há no guia uma substituta legal para a segunda secretária, mas também não está explícito no guia, não está, e na ausência das duas secretárias, a primeira e a segunda, porque essa pergunta chegou também para nós, quanto à secretária ad hoc. Peço licença à irmã Ana, nossa presidente, para responder, porque eu já havia recebido essa pergunta. Na falta, ou na ausência, na verdade, né? Na ausência das duas secretárias, né? Primeira e segunda, a presidente da mesa, a presidente que estiver dirigindo a reunião, então ela vai nomear uma secretária ad hoc. Ad hoc vem da expressão, né, em latim, que quer dizer, a sua tradução é para isto, para esta finalidade, ou para este momento. Essa secretária nomeada, ela só vai trabalhar naquela hora ali, trabalhar em cima daquela ata, só naquele momento, naquele dia, naquela reunião. Certo, irmãs? Então, terminou a reunião, ela vai ter que preparar ali a ata, né? Porque ela vai ter que assinar a ata também. Mas ela foi nomeada só para aquele momento. É muito difícil isso acontecer, né? Das duas secretárias, a primeira e a segunda, faltarem simultaneamente, mas pode acontecer. Então, não está explícito no guia, mas é uma prática, tá? Faltando as duas, a presidente, que está dirigindo ali a reunião, quer seja plenária, executiva, né? Ela vai, então, nomear uma secretária ad hoc para aquele dia, para aquela reunião, para aquele momento. Isso que quer dizer ad hoc, para aquele momento, para aquela finalidade. Certo? Célia, então você já respondeu a pergunta da irmã, que ela diz assim, existe ainda a substituta ad hoc? Não existe. Aí não. Não existe. Vamos seguir. Obrigado, viu? Desculpa aí entrar. Alguém falou? Falou, mas eu acho que já fechou. Maria, eu havia feito essa pergunta e na hora que eu terminei de escrever, a Célia respondeu. Obrigada. Que bom, irmã. Irmã Fátima Salazar, nossa companheira da madrugada.
Uma outra pergunta, gostaria de saber se a data que este treinamento e os... não diz respeito ao seu treinamento, Célia, mas eu acho que talvez seja a dúvida de alguns, né? Mas diz assim, gostaria de saber a data que este treinamento e os treinamentos de primeira secretária e secretária executiva estarão disponíveis no site da SAF. Então, talvez seja a Ana. Exatamente, porque a nossa irmã, a nossa presidente falou que assim que eles estiverem editados, né, eles irão para o site. Então, acho que a pergunta é mais apropriada da nossa presidente, se ela quiser se manifestar agora ou mais no final, enfim, né? Não, caberia agora. Vejam, irmãs, nós gravamos as lives, mas enviamos para uma pessoa editar. Essa pessoa chama-se Arthur Mendes. Arthur está viajando para os Estados Unidos e vai comandar o especial de Natal SAF direto dos Estados Unidos. Então, nesse momento, ele não vai poder fazer a edição. As irmãs tenham uma paciênciazinha, com certeza ele vai fazer quando ele voltar. Está bem, queridas? E vai estar lá. Lá já tem outras lives, as irmãs podem utilizar enquanto essas duas ficam prontas. Então, vamos seguir. Vamos lá. O material audiovisual estará disponível no site da SAF? Já foi respondida essa questão também, né? Uma outra. Como agir quando a segunda secretária não faz ata e, por medo, fala em deixar seu cargo se tiver que fazê-la? É aquilo que a gente falou lá no início, né? A segunda secretária, ela precisa estar habilitada. Se não sabe fazer, o que ela tem que fazer? Ser humilde e pedir ajuda. E não entregar o cargo. Até mesmo a primeira secretária percebeu aí, quem sabe, dificuldade, porque trabalham mais próximas, né? Então, viu a dificuldade, vamos aí ajudá-la e vamos aí ajudar com os meios para que ela aprenda a fazer sem ter que deixar o cargo. Deixar o cargo seria a última atitude, gente. Aí não, né? Vamos aprender para fazer, mas não pensar em deixar o cargo. O chamado é especial. O chamado é de Deus. E ele mesmo vai aperfeiçoar. Lembra lá o texto de 1 Pedro? Aperfeiçoar, firmar, fundamentar. E ele vai dar sabedoria do alto. Só basta a gente pedir, certo? E mais uma pergunta, Célia. A chamada de frequência das sócias tem um modelo? Não, eu não achei modelo em lugar nenhum. Inclusive, agora, nos nossos dias, tem até a chamada eletrônica, né? Acho que foi a Sudonita que mencionou alguma coisa assim no treinamento dela. Mas no nosso guia aqui, eu não achei, não. Modelo, não. Eu acredito que o que importa, irmãs, é que seja um livro, né? Que esteja ali à mão, né? Identificado como chamada, tudo direitinho, com nomes certinhos, né? O imprescindível é isso. Agora, quanto ao modelo, eu não achei, não. Mais uma pergunta, Célia. Quando a segunda secretária eleita não domina fazer a ata eletrônica, ela pode fazer manual e depois a primeira secretária pode transcrever? Veja bem, irmãs, o entendimento é esse. Também não está explícito lá no guia, mas o entendimento é esse. Se a nossa SAF, se a nossa federação, se a nossa sinodal já tem a prática da ata eletrônica, não tem como, eu não acredito que a gente volte à ata manuscrita para que a primeira secretária faça isso. Eu volto à minha fala de habilitar essa segunda secretária, de ensiná-la, né? Gastar um tempo, gastar não, eu não gosto esse termo gastar, ou verbo gastar, mas investir tempo no aprendizado dessa segunda secretária para que ela aprenda. Todo mundo é possível aprender, né? Então, se ela já sabe que a sua federação, a sua SAF, a sua sinodal trabalham com atas eletrônicas, e naquele momento ela aceitou a concorrer ao cargo e foi eleita, foi aí chamada pelo Senhor, o Senhor vai dar os recursos necessários para que ela aprenda, mas ela também tem que, no bom português e o português mais simples, correr atrás para aprender, não é verdade?
Então, voltar a fazer manuscrito para a primeira secretária redigir, não vejo isso de forma correta, não. Ô, Célia, só para colaborar com esse entendimento, vejam só. Pois não. Pode acontecer situações e situações. Por exemplo, se for algo definitivo, vamos supor, a irmã é primeira secretária, houve um problema com ela, seja qual for o problema, não é? E ela não pode mais ser primeira secretária, agora quem vai assumir é a segunda. Digamos que a segunda, isso é uma situação definitiva, né? Digamos que a segunda não sabe fazer uso da tecnologia, digitar no computador. Então, o que é que a diretoria tem que fazer? A diretoria se reúne, não é? E leva para o plenário essa dificuldade. Bem, irmãs, até agora, Maria Cunha fazia as atas eletronicamente. Mas Deus a livre, né? Maria Cunha agora não pode mais exercer, e agora quem vai assumir de forma definitiva é a segunda secretária, que é Célia Montemor. Mas Célia Montemor alega que não sabe fazer. E, logicamente, se for aprender, vai levar um longo tempo. E como é que ficam as atas? Então, nós consultamos o plenário se podemos encerrar as atas, a formatação das atas eletrônicas, e começarmos a fazer um novo tempo com ata manual novamente, porque a nossa secretária não está habilitada. Se o plenário concordar para o bom desempenho do trabalho, pode. Encerra o livro eletrônico, explica na ata o que aconteceu e porque foi a resolução, e aí começa uma nova etapa manual. Se um dia aquela irmã aprender, agora já estou apta, irmã, com 3, 4, 5, 6 meses, um ano, eu agora já sei fazer. Então, se as irmãs quiserem, eu posso fazer. A diretoria consulta o plenário. Bom, agora a irmã Célia Montemor já está pronta. As irmãs concordam que voltemos à eletrônica? Sim. Encerra o momento, a ata manual, coloca na ata a razão e começa, e diz que vai passar agora a ser eletrônica e começa um novo momento. Então, tudo depende. O que é importante, irmãs, vejam só, é que as irmãs, digamos assim, entendam que esse trabalho, seja qual for e qual posição for, de presidente a tesoureira, a coordenadora de departamento, a secretária, é um trabalho, digamos assim, feito com o coração. Um trabalho feito, não é free, sem nenhum pagamento. E que nós temos que entender a dificuldade de nossas irmãs e aproveitarmos ao máximo o potencial delas e, como Célia disse, treiná-las, ajudá-las, orientá-las, enriquecê-las com conhecimento, para que elas sejam firmes e fortes e façam o trabalho. Agora, o que nós não podemos fazer, digamos, é colocar uma coisa, né? Não, você tem que fazer, se vire e vá aprender. Não. Então, aí não é esse nosso papel. Nós temos que ter um cuidado muito especial, porque senão as irmãs vão ficar até com medo de ter um cargo, né, na SAF, na federação, porque as irmãs não vão entender se ela estiver com um problema, não é? Agora, se for alguma coisa assim, faltou alguém, por exemplo, né? Faltou uma pessoa, faltou a secretária, e é por agora, é por essa reunião. Se a irmã não souber trabalhar, isto, como disse Célia, não está escrito em lugar nenhum, mas faz parte do entendimento, né? O que é que a presidente deve fazer? Nomeia para aquela reunião uma irmã da diretoria que saiba fazer. Entende? E pronto. Keila Monteiro é a nossa vice-presidente Sudeste Norte. Você pode fazer, Keila? Posso assumir, sim. Então, a segunda ajuda, Keila digita, entende? Porque sana aquele problema, porque não pode ficar sem a ata, não é? E nem vai fazer manual para depois a outra passar ali, porque não seria interessante. Então, as irmãs tenham esse cuidado muito especial, viu? E para que as irmãs tenham ânimo de aprender, ânimo de estar bem satisfeita, estar bem recebida, estar bem aceita, não é? E ter aquela alegria, ai meu Deus, que bom, eu não sabia fazer, mas as irmãs tiveram peninha de mim, misericórdia de mim, as irmãs me ajudaram, e agora, como disse na live Maria Cunha, que Sudonita ajudou-a, Sudonita ensinou-a, e ela agradeceu, né?
E eu, da mesma forma, Ana, também pude contar com a contribuição da Sudonita e agradeço a sua ajuda nesse momento também, viu? A sua contribuição, sempre valiosa. Muito obrigada. Vamos seguir. É função da segunda secretária da Sinodais cumprimentar os aniversariantes? Essa é uma pergunta que também eu recebi, que para a dúvida em muitas irmãs. Então, nós lemos que as mesmas atribuições estão para a segunda secretária da Federação e da Sinodal exercer as funções de relações públicas. Então, nosso entendimento é que elas estão capacitadas ou habilitadas a cumprimentar os aniversariantes, como relações públicas que elas são também. Essa informação, inclusive, foi perguntada também, essa pergunta também caiu lá no treinamento da Sudanita. Quem faz a chamada das sócias nas plenárias? Nós já falamos, né? A segunda secretária, que é responsável ali pela frequência, né? Pelo rol das sócias, é a segunda secretária que faz ali a chamada na SAF. Está lá na primeira atribuição, está lá no nosso primeiro artigo, né? Artigo 16, segunda secretária da SAF. Célia, surgiu uma aqui agora, neste momento, que eu acho que é importante você responder. Gostaria de saber exatamente quais aniversariantes são essas. Nós entendemos vai especificando pela SAF, né, e Federação Sinodal. Isso. Toda executiva da SAF, toda executiva da Federação, toda executiva da Sinodal. No caso aqui, vou dar um exemplo. A minha federação, nós oramos pelos pastores do nosso presbitério. Então, nós temos ali o nome deles, cada SAF ora por um pastor, né? Temos ali o aniversário, o telefone, o e-mail, o WhatsApp, tudo. Então, na nossa federação, a nossa secretária também cumprimenta esses pastores pelos quais nós oramos. Entendeu? Mas, em primeiro lugar, ali é a executiva da SAF, da Federação, da Sinodal, e como a gente faz na Nacional, toda executiva também. Para frente, mais uma. Também surgiu agora essa aqui. A segunda secretária precisa participar de eventos que são realizados fora da cidade onde mora. Às vezes é difícil sair. Como fazer? Eventos? Sim. Vou repetir. A segunda secretária precisa participar de eventos que são realizados fora da cidade onde mora, porque às vezes é difícil sair. Como fazer? Eu não vejo essa atribuição como dela, não, a não ser que ela seja delegada aí pela presidente, né? Substituindo, quem sabe, um membro da diretoria, né? Se de repente o presidente não pode ir, ou nenhum outro membro possa estar nesse evento fora aí, se a presidente, né, puder contar com ela, né, para estar lá, quem sabe, né, Ana? Porque é uma pergunta um tanto... Tá fora. Está aberta a pergunta, não foi bem clara, assim, né, para entender. Mas eu entendi, veja bem, eu entendi que ela é segunda secretária, faz parte da diretoria, não é? Ela pergunta se ela é obrigada a sair para um evento, uma reunião, não é? Fora da cidade dela. Vejam, a diretoria, ela, quando é eleita, ela é eleita para administrar, digamos assim, como um conjunto, né, todo o trabalho, não é? A maior responsabilidade realmente recai sobre quem preside. Por isso nós nos preocupamos tanto com quem preside, não é? Ela é quem é a responsável pela visita, por visitar, por estar visitando, por colocar o tema do quadriênio, por desenvolver os projetos. É ela. Agora, ela pode contar e deve contar com o apoio da sua diretoria. Não é obrigado a nenhum membro da diretoria, digamos assim, se deslocar para fazer visitas às federações, às SAF, não. Mas faz parte do apoio, não é, ao trabalho. Agora, se ela não pode, querida presidente, irmãs, a diretoria vai visitar a federação tal, vamos todas. Minha irmã, realmente eu não posso ir. Está aceito.
Está aceito a resposta dela, não é obrigada ela a ir. Agora, como Célia disse, se ela for, digamos assim, a presidente vai, não pode ir, e aí a vice já está ali, a outra já está ali, a outra já está no outro, ela diz, olha, tem um congresso que eu gostaria que você fosse, minha irmã, como segunda secretária, nos representar. Ora, é uma honra representar a presidente, não é? Aí ela pode dizer, mas eu estou doente, tá certo, minha irmã, mas eu não gostaria de ir, está certo, minha irmã, não é? Agora, o trabalho do Senhor, como todo, é uma honra para nós, é uma alegria para nós, mas não é obrigado realmente, né? Nem na sua cidade e nem fora da sua cidade. Agora, que é uma honra, e que é uma expectativa de quem é membro de uma diretoria, é a expectativa de que, por exemplo, eu, se precisar, a presidenta nacional, já esgotou todas as outras irmãs, porque não pode ou porque estão em outras atividades, a representação. Célia Montemor, por gentileza, você pode ir no meu lugar visitar a Sinodal Mogiana? É uma honra para a Célia, não é? Com certeza. Tudo depende da forma como nós vemos o trabalho, é aquilo que você falou no início, como nós valorizamos o trabalho. Tudo vai depender disso. Isso. Certíssimo. Eu queria só fazer um complemento rapidinho. Enquanto eu estava as irmãs colocando, aí eu pensei, a diretoria são 5 pessoas. A igreja tem 5 congregações. Não pode a presidente e ao mesmo tempo fazer visita naquele dia às 5 congregações, mas cada congregação tem um membro da sala presente. Aí, então, em um lugar vai a presidente, em outro vai a vice, em outro vai a primeira secretária, em outra a segunda secretária, em outro vai a tesoureira. Toda a representou ao mesmo tempo, sem obrigação, mas por amor à causa e por edificar o trabalho de Deus. Certíssimo, minha irmã, Maria Zélia. Nossa companheira da madrugada também. Certíssimo. Irmã. Exato. Madrugada estamos lá. E aí, Maria? Vamos lá, Célia. Tem mais uma. A segunda secretária tem direito a receber ajuda de transporte quando houver um evento? Bem, vai cair na questão da representação, né? Na SAF, se ela for representar o presidente dela e ela precisar dessa ajuda, né? Tudo é conversado, na verdade. Às vezes a gente meio que pega assim de surpresa e às vezes a gente precisa dessa ajuda para irmos lá e representar. Não há nada de errado. A federação também tem lá aquela sua parte da contribuição anual que fica com ela, que também vai aí ser usada na representação sinodal da mesma forma e nacional da mesma forma. E na SAF a gente, né, sempre pode pedir, recorrer aí uma ajuda, quem sabe, ao nosso conselho, né? Mas as federações sinodais e nacional, né, nós temos aí essa ajuda, porque a contribuição anual também serve para isso, né? Nos ajuda quanto a isso, certo? Célia, por enquanto aqui já esgotamos as perguntas. Queremos agradecer as irmãs e os irmãos. Teve no comecinho no chat, vou fazer referência a esse irmão, que é um presbítero que ele é conselheiro de uma SAF, e ele tem estado presente em todos os treinamentos da Nacional. Então, agradecemos a esse irmão pela presença, né? Especialmente por ele ter se manifestado. Na verdade, não foi ele que falou esse fato, mas foi a presidente lá, a irmã que comentou, né? Da presença dele. Mas agradecemos a todas. Vamos passar a palavra, então, para a nossa presidente, Ana Maria. Posso fazer uma pergunta? Sim. Boa noite, primeiramente. É que na minha SAF, o pessoal está aprendendo a mexer ainda em computador, em celular, nessas coisas. Eu queria saber
saber se tem algum treinamento para ajudar, para eu pegar e passar para elas, entendeu? Queria saber se tem algum treinamento, onde que eu encontro esse treinamento. Você diz para a SAF, irmã? Isso, para as irmãs da SAF. Na verdade, irmã, o guia é a primeira fonte de, vamos colocar assim, de ajuda, né? Para nós, assim, desenvolvermos as nossas atribuições de forma correta. Então, o Guia do Trabalho Feminino está lá no site da nossa SAF, saf.org.br, certo? Então, lá tem todas as atribuições, toda a ajuda que nós precisamos a partir da SAF, como nós começamos o nosso treinamento, né? Nós temos tido treinamento, já tivemos da secretária executiva, da primeira secretária de espiritualidade, estatística, vamos ter... Com licença, Montemor. Vamos ter de assistência social. Então, na verdade, os treinamentos estão acontecendo, mas o início de tudo está lá no site, no nosso Guia do Trabalho Feminino, saf.org.br, Guia do Trabalho Feminino. Célia Montemor, com licença. Eu só pedi desculpa porque eu não consegui digitar na caixinha de pergunta, tá? Não consegui abrir, travou aí, por isso que eu perguntei por aqui, tá? Mas Tá obrigada, certo, boa querida. noite. Tá certo. Célia Pode Montemor, falar. Sim, irmã, pois não. pelo que eu entendi melhor aí a pergunta da querida irmã, se há algum treinamento, eu creio que de computador, se há esse treinamento para a pessoa aprender a mexer no computador. Foi isso que eu entendi a pergunta dela. Foi isso, Osana? Osana? Ô, Célia, Sim. Foi. Osana, você Eu falou entendi. sobre aprender. Só um Não pouquinho, é irmã. Osana. Osana, sua pergunta foi como mexer em computador ou como ter o conhecimento do início do trabalho? Ou como as atribuições do início do trabalho, como fazendo? Então, não ficou claro. Não, Foi foi essa, como Célia. redigir ata eletrônica, Ah, por exemplo, hoje tem reunião pelo aplicativo. Muitas irmãs não sabem mexer, entendeu? Aí eu queria saber se tem algum treinamento, alguma coisa assim, para estar passando para elas. veja bem, irmã, o treinamento sobre atas eletrônicas, ele aconteceu no dia 6 com a querida Maria Cunha, e é só aguardar um pouquinho que vai estar no site, como a nossa presidente falou, agora na plataforma, agora há pouco. Querida Célia, veja, eu entendi, querida. Ela quer saber de treinamento mesmo, da tecnologia. Tem não, Osana? Osana, nós não temos esse treinamento, mas qual é a sua sinodal, querida? Qual é a sua sinodal? Qual é a sua região? Osana? Abre o microfone. Abre o Osana. microfone, meu amor, por favor, vá. É Metropolitano Oeste. De Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de Londrina, de onde? Qual é a região? Fechou novamente, fechou, querida. Olhe, recomendamos que... Está fechado o microfone, veja. Recomendamos que as irmãs procurem aprender a mexer no computador. Veja só as opções que eu vou dar. Com pessoas da sua família, quem é casado e já tem filhos grandes, com os adolescentes, eles ajudam. Eu aprendi com meu filho e a minha filha a mexer em computador. Se você tem condição, você pode fazer um curso, não é? Vai que a SAF local também pode fazer um treinamento com irmãos da igreja, o pastor às vezes, o conselheiro, às vezes um jovem da UMP, entendeu, querida? É uma coisa mais de tecnologia, então realmente a Confederação Nacional não tem esse treinamento, viu, linda? Mas é perfeitamente possível, aonde você está, perfeitamente possível. Agora, a forma de fazer, como fazer bem a ata, como fazer a memória de reunião, está tudo no site e também na live que Maria Cunha fez, viu? O como fazer
como redigir, está no site da SAF, as orientações estão lá. Agora, na tecnologia não tem, viu, minha florzinha? Mas você é muito jovem, Obrigada. Rosana, isso vai ser fácil para você, tá? Olha, Sim. imagino que eu com essa idade aprendi, que dirá você que é uma bebê. Você vai aprender rápido. Ana, Tá bom, obrigada. Temos mais uma eu pergunta, sei, eu só queria antes de passar o terminar. conhecimento. Sim, Ana. querida. Sim, por não, querida. o que eu entendi é que ela tem noção. O que ela quer saber é como que ela pode estar passando isso para as irmãzinhas dela lá. Então, é através daquele treinamento mesmo de primeira secretária. É só ela guardar, está disponibilizado lá para ela. Porque aí ela Certo, dá Luzé. uma estudadinha, né, na live, Certo. e ela vai conseguir passar para as irmãs, porque lá tá, são 3 centímetros, margem direita, esquerda, cima, Certo. embaixo. Lá ela vai Certo. conseguir passar direitinho para as irmãs. Obrigada, querida. Eu aconselho, sabe, as irmãs queridas, veja só, temos muitas irmãs da SAF nas lives e eu fico feliz demais que vocês estejam aqui conosco, não só a liderança, mas também todas as irmãs. É que as irmãs, digamos assim, da federação, que é a instância mais próxima da SAF, as irmãs cheguem perto dessas SAFs, reúnam essas irmãs e ensine, passe a live numa sessão pipoca, passe o treinamento, discuta, ensine, pegue um papel, escreva aí, irmã, mais de perto. A federação tem essa digamos, incumbência, viu? De chegar, viu, Rosana? Chegar perto das SAFs. Se o problema for de federação, a sinodal pode fazer, tá certo? Isso aí chega perto. E a Confederação Nacional envolve todas. Mas nós não podemos treinar 3.000 SAFs. Mas a federação pode treinar 10, 12, 5 SAFs, 8 SAFs, não é verdade? É plenamente possível. Agora, o que não pode é deixar a SAF sozinha, né? Então, Rosana, procure a sua presidente de federação e peça ajuda a ela. Tá bom, querida? Tá bom? Se você. Ana, Deixa eu antes dizer das suas considerações. só uma segunda. Olha, Rosana, se você quiser, tu manda um e-mail, Zelinha, _ Araújo, que ela te manda a formatação de metodologia científica, passa para o formato, desde a forma de você abrir o arquivo e inserir todo o conteúdo do treinamento, que aí você vai passando passo a passo, assim, ó. Monta o primeiro parágrafo, que é um parágrafo todo, é como se dissesse, o primeiro isso, o segundo tópico é isso, e você inserir direitinho, que eu te mando. Por e-mail, cada imagem. Pronto, queridas, olha aí, você já arrumou uma amiga, viu, querida? Então, irmãs, como se diz as atas, não havendo mais nada a tratar, mas eu gostaria de encerrar. Ana, eu tenho só mais uma pergunta que eu gostaria que fosse feita antes da sua palavra final, tá? Certo, tá. Diz assim, só um minutinho. A ata precisa ser lida pela primeira ou segunda secretária sempre que houverem reuniões de plenária. Minha irmã, essa é A uma leitura é obrigatória? Sim. Todas essas perguntas foram respondidas pela própria Maria Cunha, ensinadas por ela. Veja só, irmãs, a ata, veja só, no caso da SAF, veja só, no caso da SAF, se a irmã consegue trabalhar a ata na mesma noite, o correto é ler a ata, mas não é para ler a ata em papel, digamos, rascunho, não. A irmã conseguiu passar limpo, tudo está prontinho, então lê a ata. Quem lê é a primeira secretária. A segunda só lê se a primeira não estiver, se estiver impossibilitada, não foi ela que fez, a mão está quebrada, fez uma cirurgia de catarata, não pôde redigir. A primeira secretária é a dona da ata, a segunda só entra se a primeira não puder. Certo? Agora, quem fizer ata eletrônica tem que fazer a ata bonitinha, corrigida, arrumadinha e aí ler na noite da plenária. E uma vez lida e aprovada, não mexe mais, nenhuma vírgula para consertar. Já foi aprovada como estava.
Então, aí só é imprimir e ela assinar. Tem algumas que gostam que a presidente também assine. Assine também, não tem problema. Então, quem lê a ata é a primeira. Se a primeira não puder, quem faz a ata e lê é a segunda. Não pode ler ata no rascunho. O que a SAF pode fazer se ela trabalhar manualmente, como nós sempre acompanhamos, a irmã leva a ata no rascunho, mas não lê. Passa limpo na sua casa e na próxima plenária traz a ata bonitinha no livro e lê. Isso aí a SAF pode fazer. Mas se for eletrônica, tem que ler. A federação, mesma coisa. Congresso da Federação. Aconteceu o congresso, se for manual, a secretária não pode dormir enquanto não terminar a ata com auxílio da sua segunda. Ou então, se for eletrônica, passa limpo e o congresso, antes de terminar, lê a ata, corrige a ata, fecha a ata, aprova a ata e não mexe em mais nada. Não pode, é um documento que foi aprovado do jeito que está, certo? Esse é assunto que não é da segunda secretaria totalmente, né? É da primeira. Uhum. Irmãs, então, irmãos, nós vamos encerrar nosso treinamento. Eu vou pedir, antes da palavra final da nossa presidente, eu vou pedir para a Dorita fazer uma oração, agradecendo pela vida da Célia, agradecendo por essa oportunidade que nós tivemos de aprendizagem e pedindo que Deus oriente cada segunda secretária na sua instância que está exercendo a função. Ô Maria Cunha, já que Dorita vai orar e é a oração final, não é isso? Do trabalho? Então, eu queria fazer algumas considerações dentro dessa perspectiva, dessa live, desse trabalho maravilhoso. Primeiro, eu queria cumprimentar nossas queridas, que quando eu abri aqui não mencionei o nome delas e também não havia notado, das nossas irmãs da diretoria e secretárias. Por exemplo, Ana Mendes, que é a vice-presidente da Nacional para a Região Norte, Sudonita, nossa secretária executiva, nossa Maria Ribeiro, nossa vice-presidente da Nacional para a Região Nordeste, nossa Noaci, a secretária de Causas Locais da IPB, está presente, Darice, a secretária de Estatística, não é? E se eu não mencionei nenhuma outra é porque realmente eu não consegui anotar. O presbítero mencionado, creio eu, secretário sinodal, o presbítero Samuel Ribeiro, da Sinodal Oeste de Minas, realmente ele está presente, nós agradecemos. O vice-presidente do Sínodo Mogiana, reverendo João Dilson, também está presente, e creio eu, outros queridos, nós agradecemos do fundo do coração, né? E nós dizemos a vocês que há uma grande notícia também para vocês. Dia 15, não se preocupem, mas vocês vão poder, também vão receber dia 15, daqui a 2 dias, nós teremos outra live, é outra riqueza. Ana, é obrigado vir? Não, mas quem vier é só para aprender, não é? É um tempo de aprendizagem magnífico. Quem vai dar essa live é a secretária de Assistência Social, a nossa irmã Valda Carvalho. Então, quem quiser ouvir a mulher do coração misericordioso, esteja nesse bate-canal no dia 15, às 19 horas. E no dia 20, se Deus assim permitir, outra, como diz o reverendo Romeu, outra potência, não é? Outra potência, porque todas são potência. A secretária de Causas Locais e Causas da IPB, a nossa querida Noaci Lola. Ela que é a mulher que vai envolver todo esse restante de trabalho que vocês falaram aí, quem faz, quem não faz, quem trabalha com seminário, com esposa de pastor, com viúva, com pastor jubilado, com visita ao seminário, tudo é da incumbência da Secretaria de Causas Locais e IPB, né? Então, vocês têm aí esses 2 presentes. Eu, Ana Maria, considero presente, né? E não é de Lúcia, eu considero presente essas lives. Agora, não é obrigado. Muito bons, muito bons. No entanto, é um aprendizado maravilhoso. Então, irmãs, vejam só. Eu anotei aqui alguma coisa muito especial. A segunda secretária
havendo qualquer evento, a segunda, especialmente falando da federação e da sinodal, ela está sempre pertinho da primeira, né? Porque o trabalho da primeira é muito grande e a segunda está ali. É uma anotação do nome do pastor que chegou, é um detalhe que as irmãs pediram para corrigir na ata, não é? É uma coisa que ela não deu tempo ela redigir porque ela foi no banheiro, foi tomar um cafezinho. Então a segunda é a amicíssima da primeira, é o braço, como disse Maria Cunha e como disse nossa querida Célia, o braço forte é o primeiro braço, segundo braço, braço esquerdo, braço direito, não é? Então elas são amigas, tá? Então a segunda ajuda a primeira. É inadmissível nós vermos num congresso bienal, um congresso de sinodal, um congresso de federação, a primeira sozinha, solitária, se matando, né? E a segunda tomando um cafezinho, porque não é dela a ata? Não pode. Ela tem que estar junto, sentada ali com a folhinha e ajudando. Chegou isso, chegou mais isso, o nome do pastor é isso, para ajudá-la. Então, importante demais, 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 demais. O quanto ao trabalho, em qualquer cargo da SAF, que é o trabalho de Jesus que nós fazemos para Ele, não é? Depende muito do grau que cada uma de nós tem do Senhor na nossa vida. Nós não trabalhamos para o presidente do Supremo Conselho, para a IPB, para a Confederação Nacional, para o pastor da igreja, para a presidente sinodal. Nós trabalhamos para Jesus, a causa é dele. A obra é grandiosa e ele não precisa, mas nós temos gratidão e o mínimo que nós podemos fazer é trabalhar. Se formos chamada para ser uma segunda secretária, uma primeira, uma tesoureira, uma coordenadora de departamento, uma promotora da SAF Revista, que coisa linda, não é? Então depende muito de cada uma de nós, a percepção que nós temos do dono da obra. A quem é que nós somos as cooperadoras, né, Ana? Exatamente. Somos cooperadoras do Senhor. A palavra de Deus diz, ele não diz assim, exceto as mulheres. Não, nós também somos cooperadoras do Senhor Deus. E eles, agora a tristeza, sabe qual é a tristeza? Olha aí, nossa Joana também está presente, né? Vamos agradecer a Deus a vida de Joana, Joaninha está ali sentadinha presente, né? O que é que nós temos que fazer? Temos que fazer o melhor que nós pudermos. Se não soubermos fazer, vamos atrás, não é? Quando formos eleita, porque nós não pedimos voto, quem pede voto aí vai se responsabilizar. Mas nenhum não pediu voto e saiu com aquela mala debaixo do braço, só chorando, porque o marido disse logo, acontece às vezes, né? Disse logo, não venha para casa com nenhum cargo, pelo amor de Deus, não é? Às vezes acontece. Aí a mulher foi eleita e sai chorando de caminho abaixo e chega em casa com aquela mala, aquela pasta, e aí o marido diz, e aí, você foi eleita? Ela diz, fui. O que fazer, né? O que fazer, né? Então, você vai chorando, feliz, porque Deus lhe chamou. Agora, sabe qual é a tristeza? Nunca Deus nos chamou para nada na igreja. Não é triste isso? É um mau sinal. Nunca fui chamada para nada, Ana Maria, nem para limpar o banco da igreja. É um mau sinal. Mas se você é chamada, alegre-se no Senhor. Outra coisa, queridas, vejam só. Se um dia tiver um congresso, alguma coisa assim, eu já vi congresso assim. Faltou a secretária de primeira, faltou a segunda. A presidente, ela tem poderes para isso, na sua atribuição, para nomear uma secretária ad hoc. Se ela não quiser nomear uma pessoa lá do plenário, ela pode dizer, olha, com a sua vice-presidente, por exemplo, você poderia redigir a ata? Ela pode sim. Aí tem a primeira, mas a segunda não veio. Então você tem uma executiva, você pode ajudá-la? A executiva está assoberbada, então você pode, minha vice, ajudar a fulana? Pode ajudar. Nós estamos lá para ajudar. O importante, irmãs, é nós nos ajudarmos para fazer no trabalho do Senhor. Não importa, porque eu sou vice-presidente, só faço trabalho de vice, que é substituir a presidente em suas eventualidades. Quem disse que está escrito na norma isso? Nós somos servas, se faltar a tesoureira, nós estamos lá
se faltar a relatora, nós estamos lá, se faltar tudo isso. Então, nós temos que colocar, olha, irmão presidente, eu estou aqui, se você precisar de mim, pode contar comigo. Isso é que é o certo, né? Então, finalizando a minha conversa, irmãs, o trabalho do Senhor, em qualquer instância, SAF, Federação Sinodal e Nacional, depende muito da percepção que nós temos dessa obra, da obra que Deus colocou no nosso coração. Nós temos exemplo na Confederação Nacional, não é? Digamos assim, determinada esfera do trabalho, não vou dizer qual é a esfera, que nunca, né, a pessoa que presidia esteve presente, digamos assim, determinado momento especial da Confederação, né? Mas mudou a presidente, mudou tudo, não é? Aquela nova presidente animadíssima e já cacheou de irmãs com ela para fazer uma atividade. Então, depende muito. 2 vendedores, a mesma meta, viajaram para um país estrangeiro oriental. E eram 2 vendedores de sapatos. A empresa disse, olha, vão lá vender sapatos. E nós vamos aqui produzir o que vocês quiserem. Chegando lá, um vendedor olhou para as pessoas do país e disse assim, meu Deus, ninguém aqui calça sapato. Nós vamos perder a produção, porque ninguém aqui calça. Para que produzir sapato? Aí escreveu, não produza sapato porque aqui ninguém calça sapato. O outro vendedor disse, que beleza, que mercado, ninguém aqui calça sapato, então nós temos que vender os sapatos para eles. Multiplique a produção, porque aqui ninguém calça sapato. Está vendo a história? Depende da nossa cabeça, do valor que nós damos ao trabalho, do valor que nós damos às madrugadas de oração, do valor que nós damos às lives de aprendizado, do valor que nós damos ao chamado do Senhor para ser o que Ele mandou fazer. Não é? E quando nós somos coordenador de departamento, temos que fazer a melhor coordenação do departamento. Não vamos ficar, eu quero ser a presidente, e não faz nunca o trabalho. A segunda secretária, eu não gosto de ser segunda, eu queria ser primeira. E aí não faz o trabalho dela porque ela quer ser primeira. Quando ela chega a primeira, diz, eu não quero ser primeira, eu queria ser executiva. Então, nunca fará um bom trabalho. Então, o que é que o Senhor requer de nós? A nossa irmã citou no início uma passagem, mas eu cito Miqueias 6:8, se eu não estiver errado, né, Berenice? Que o Senhor pede de nós, que nós pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia e andemos humildemente com o nosso Deus, né? Então, que o Senhor nos abençoe. Eu quero agradecer a Célia Montemor, essa palestra linda, simples, leve, a coordenação de Maria Cunha, né? Muito obrigada, querida. Ela que já foi coordenada, hoje ela coordenou, não é? No próximo dia 15, se Deus quiser, quem vai coordenar a live de Valda é a nossa querida Sudonita, secretária executiva. E ainda vamos escalar uma das irmãs para, talvez, quem sabe, não sei se é Célia Montemor, que vai coordenar a live da nossa querida Noaci, e assim por diante. Então, irmãs, Deus nos abençoe, abençoe os nossos pastores, abençoe nossas presidentes sinodais, alegre os seus corações, tão cansadas, tirem as férias, descansem, tome banho de piscina, tome banho de mar, fique calada no cantinho, não é? Durmam cedo. Eu estou dormindo tarde hoje por causa da live, mas eu procuro dormir cedo. Não fiquem preocupadas com o WhatsApp, com o Instagram, respondendo. Não, guardem a saúde de vocês para vocês aplicarem naquilo que realmente é importante na nossa vida, e servir ao Senhor com alegria é um dos primeiros itens da nossa vida. Que o Senhor nos abençoe grandiosamente. Então, volta a palavra para Maria Cunha, que vai conduzir o final, viu? Deus abençoe cada um e muito obrigada por terem vindo essa noite maravilhosa. Maria Cunha. Para nós orarmos, então, a Dorita... Maria? Sim, Célia. Eu quero agradecer a sua coordenação no treinamento da segunda secretária, viu? Foi um prazer. Deus abençoe. Obrigada, Célia.
Dorita. Oremos, amados. Santo e maravilhoso Deus, Pai nosso que estás nos céus, louvado, engrandecido, exaltado seja teu santo e eterno nome, Senhor. Pai, muito obrigada, Senhor, por mais esta rica oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos aqui reunidos nessa noite, cada um na sua cidade, mas unidos, Pai, com o pensamento de aprendermos mais para te servir melhor, Senhor. Muito obrigada, Deus, pela Confederação Nacional, pelo coração bondoso, misericordioso da nossa presidente, como diz o nosso motto, incansável na luta, que nos presenteia com tantos treinamentos maravilhosos junto com toda a Nacional, Senhor. Muito obrigada, Deus. Aceita a gratidão do nosso coração e nós pedimos que o Senhor derrame sobre as suas vidas bênçãos sem medidas. E nessa noite em especial, Pai, nós queremos te agradecer pela vida da querida Célia, por esse sorriso largo, esta alegria, Senhor, que nos contagia de fazer a tua obra com tanta excelência, Senhor. Muito obrigada. Obrigada pela vida de Maria Cunha, de todas as amadas, de todos que estão nesta plataforma, ó Senhor. Que o Senhor, em nome de Jesus, continue derramando sobre as nossas vidas a tua bênção, Senhor, a tua graça. Que tenhamos uma noite de paz, ó Deus, uma noite sem dor, uma noite sem choro, ó Deus, e nos prepara, Pai, para que cada dia possamos te servir com inteireza de coração e com muita alegria, como diz o Salmo 5. Servir ao Senhor com alegria, como já vimos nesta noite também, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração. Muito obrigada, Pai, por esta feliz e rica oportunidade, Senhor. E tributamos ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque tudo foi feito, Senhor, porque o Senhor permitiu, porque o Senhor quis, porque nada se pode fazer sem o Senhor. A Ti todo o nosso amor, toda a nossa adoração. Nós oramos e Te agradecemos por todas as bênçãos derramadas, pelas misericórdias do Senhor que já foram renovadas na nossa vida nesta manhã e serão mais uma vez no próximo dia, Senhor, e até a consumação dos séculos. Louvamos o Teu nome com o coração agradecido, no nome doce e precioso do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu agradeço pela oportunidade de poder mediar, então, o treinamento da Célia. Deus abençoe todos vocês, dê um bom descanso, boa noite, fiquem bem e até a madrugada, né? Para quem vai lá na madrugada. Até, se Deus quiser. Deus abençoe. Amém. Boa noite, querida. Até de madrugada. Até. Pela presença. Obrigada, irmão.